Tudo bem, Tarso Genro? Como estamos? Tudo bem, Renato, Dri, Azenha. Uma grande satisfação aqui. Estava escutando vocês com muita atenção e com muito respeito, né, pelo acúmulo que vocês têm nesse debate aí sobre o Moro, sobre o Lula, sobre a conjuntura fascista da época do governo Bolsonaro, né? E que se projeta agora no nosso tempo em disputas políticas que são disputas políticas de fundo hoje no Brasil, né? De respeito à manutenção do Estado social constitucional, né? Ou o encaminhamento por linhas tortas da recuperação, né, da ideia fascista de Estado e da ideia corrosiva, né, da extrema-direita sobre as instituições do país. Então, estou à disposição aqui para a gente trocar ideias sobre isso. Antes de mais nada, Tarso, queria saber, você chegou a assistir o depoimento do Tacla Duran? Não, eu peguei as informações que passaram na rede, inclusive as que tu passaste, mas não assisti. Eu estava... Então eu vou te fazer uma pergunta genérica, que não diz respeito a você ter assistido ou não. O resultado do depoimento, a Adri tem aqui até uns recortes, se quiser mostrar aí, mas o resultado do depoimento foi que, no dado momento, o atual juiz falou: opa, o senhor está citando aqui o senador da República, um deputado federal, e eu não tenho mais condições de tocar esse inquérito, dessa investigação, porque eles têm fórum privilegiado. Então está aqui a Paula, que ele chamava de Paula, que é da Polícia Federal, e ela assume a partir de agora. Esse inquérito vai para a Polícia Federal. Eu queria entender, Tarso, com a tua experiência de advogado, de ministro e tal, o que significa isso, e se esse inquérito vai para a Polícia Federal investigar, e se ele será, então, se ele irá para a mão do Lewandowski, já de maneira direta, porque parece que a investigação estava com ele desse caso. E se por acaso depois o Lewandowski sair e o Zanin assumisse, isso fica com o Zanin, que seria, digamos assim, a capotagem do planeta, né? O Zanin certamente, se fosse para o Supremo, teria que, nesse caso concreto, se colocar como não suspeito, né, mas se colocar como impedido para julgar e trabalhar a causa, porque ele estava ligado, né, direta ou indiretamente, a esses processos. Mas o que o juiz fez, na verdade, esse juiz de Curitiba, que abdicou da jurisdição, ele fez exatamente ao contrário do que o Moro sempre fez. E ele agiu de acordo com a Constituição, ele agiu de acordo com a lei. Ele percebeu que, daquele momento em diante, ele faria uma usurpação da jurisdição. E o que é essa usurpação da jurisdição? Seria avocar-se competente para julgar um determinado fato, né, uma determinada causa, que envolve pessoas que têm foro privilegiado. Então, a própria instrução do processo poderia ficar viciada. O Moro sempre fez ao contrário. Nós não temos aqui no Brasil, para os juízes de primeira instância, uma jurisdição nacional. Temos na Espanha. O Baltasar Garzón, por exemplo, era um juiz da Audiência Nacional. Ele poderia investigar e julgar, né, qualquer crime que tivesse no âmbito da competência, da sua competência estrita, em qualquer parte do território, Audiência Nacional. Aqui nós não temos, aqui nós temos uma separação das competências. O que o Moro fez? Ele montou, na verdade, um esquema de relacionamento entre fatos, né, verdades fictas, que depois não se comprovaram como verdades concretas, para estabelecer uma jurisdição plena sobre o território em tudo aquilo que dissesse respeito ao Lula e aos governos do PT que estivessem vinculados àqueles fatos que estavam sendo investigados naquele momento. Então, o juiz agiu corretamente, né? A Polícia Federal agora deve fazer as investigações, porque tudo que está sendo divulgado até agora está sendo divulgado de uma forma completamente manipulada, sem nenhum contraditório, né, a respeito dessas questões. Como se o Moro simplesmente fosse
o alvo de uma grande conspiração. Né? Ninguém deseja isso, ninguém aceita isso, ninguém quer isso, né? Para qualquer pessoa, né? Mesmo para o Moro, né? Que fez exatamente o contrário, fez uma conspiração política dos processos que estavam sob seu controle e alargou a sua jurisdição de maneira completamente inconstitucional. Né? Você percebe, por exemplo, que passa sorrateiramente pela imprensa que tem outras pessoas ali que estavam sendo, né, estavam sendo alocadas dentro do contexto de assassinatos que esse pessoal faria, que esses bandidos fariam. E tem o vice-presidente da República. Ou seja, a segurança do vice-presidente da República se tornou secundária, de repente, por uma manipulação e uma integração de fatos de maneira completamente artificial, como se o Moro estivesse sendo alvo de uma conspiração. Daí aparece o Moro, publicamente, então, chamando o PT, chamando o Lula, né, a que assumam a responsabilidade. Isso na verdade, é um esquema de banditismo, né, articulado de maneira formal no submundo do crime, com um banditismo informativo também, que compõe, portanto, esse universo que nós estamos vivendo hoje. De repente, o Lula passa a ser, né, uma pessoa que, pelo fato de dizer, olha, eu acho que isso é armação do Moro, passa a ser responsável também por esse tipo de conspiração, né, magna, com assassinato de políticos de alta relevância nacional. E veja, né, por exemplo, qual a repercussão que teve, até agora, pelo menos, na Globo, o depoimento do Tacla, né, que não é de agora, ele vem dizendo, há 4, 5 anos, ele vem dizendo, olha, isto aqui é uma farsa, né? Isto aqui é uma venda de sentenças, isto aqui é um crime que está sendo colocado, né, às vistas do público e que não tem sido compreendido e nem tem sido informado, né, de maneira adequada. Então, é esse o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. Vai vencer, né, a democracia? A Globo vai voltar a informar? Não se sabe. Não se sabe. Isso depende muito da correlação de forças que se dá no plano da política e da influência que tem a opinião pública para cobrar, né, a Globo a voltar a um jornalismo, né, mais ou menos decente, mais ou menos honrado, para informar a população a respeito desses fatos. Você pode perceber, por exemplo, que toda a oposição hoje está articulada em torno desta fábula. Né? Desta fábula. Eu não estou dizendo que o Moro não está na relação. Pode estar. Como pode não estar. Como pode ter sido forjado. Não seria estranho isso na justiça brasileira, porque ele mesmo forjou diligências e provas contra o Lula. Né? Agora, a investigação vai demonstrar, certamente, que se o Moro está nessa lista, não é só ele. E que isso aí não tem nada a ver com o Lula, e nada a ver com o PT, e nada a ver com qualquer vingança privada que se pudesse fazer contra o Moro, o que geraria, né, um impasse político, institucional, hoje muito grande no Brasil. Então, é a época, não é o fim da barbárie ainda. Né? Talvez é uma mediação da barbárie anterior. Mas nós temos hoje um Estado constitucional de direito, um Estado social constitucional que está em perigo, frequente, está em perigo permanente hoje no Brasil. E nós temos que estar atentos e alertas para isso. Eu, se fosse o Lula, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque o Lula tem uma experiência política extraordinária, ele tem que mudar essa pauta. Né? Ele já disse o que tinha que ser dito, né? E qualquer um de nós teríamos aquela explosão de indignação que ele teve. Agora, tem duas pautas que são fundamentais hoje para o futuro do governo Lula e para o futuro do país. É a pauta da âncora fiscal, né? que terá a capacidade de encontrar ou não uma estreita margem de manobra, um estreito nicho, né, entre as pressões do capital financeiro e as pressões das oligarquias brasileiras, para encontrar uma combinação de uma estabilidade fiscal com políticas sociais de profundidade, que é que o Lula está procurando, e a relação com a China. A relação com a China desarticula toda a visão, toda a forma operacional através do qual o Império americano, né, se debruçou sobre a América Latina ao longo da sua existência. Então, essa relação com a China e a âncora fiscal são as pautas fundamentais da república, da democracia hoje, que são capazes de desmobilizar
e colocar na defensiva o fascismo, hoje aliado extremo do projeto neoliberal. Não somente aqui, mas em todo o mundo. Né? Porque ele significa, né, uma nova articulação política global para restaurar aquelas ideias que vieram do século passado, foram muito bem representadas pelo Hitler e pelo Mussolini, aqui com as nossas limitações, né, históricas do Brasil, representadas pelo Bolsonaro. Falando em China, eu queria trazer aqui uma notícia que foi ontem a Dilma assumiu a presidência do Banco dos BRICS, e tem aqui algumas imagens, a primeira, né, mulher presidenta, e, né, olha só, ela ontem apesar do Lula ter adiado a viagem, ela já foi assumir, né, a presidência, e não teve a cerimônia que ia ter com o presidente Lula, mas tá aí, vocês podem ver nas imagens, a Dilma super bem recebida lá, como a nova presidenta do Banco dos BRICS, em Xangai, na China. Eu quero falar da Dilma, mas eu queria destacar essa expressão cunhada agora aqui pelo Tarso. Banditismo informativo. É bastante forte e acho que ela diz muito sobre uma forma como se resolveu trabalhar a informação no Brasil há algum tempo. O Nassif vem alertando sobre isso, a Zenha, eu, Paulo Henrique, Dri, então, tantos outros. Mas essa expressão muito bem cunhada. Mas vamos virar a página e falar da Dilma aí. Sei que o Tarso é muito amigo dela, da Dilma, é conterrâneo, apesar dela ser mineira, ela é uma mineira gaúcha, né? Dá dá-se um alívio na alma ver a Dilma sendo resgatada, né, Tarso? E não só dá um alívio na alma, né, como é uma nomeação merecida para o Brasil e para a Dilma. E vejam como é que isso está sendo tratado por uma grande parte da grande imprensa, com ironia, anunciando que a Dilma vai ganhar não sei quantos mil dólares por mês. Nunca se preocuparam com isso quando estava lá, né, um mandatário do Bolsonaro, incompetente, despreparado, nomeado, né, para ser um dos dirigentes importantes do Banco BRICS. Nunca mencionaram isso. Mencionam com a Dilma. Por quê? Ao invés de se orgulhar que uma presidenta do país, com a dignidade, com a capacidade que ela tem, né, não livre de erros como qualquer um de nós, mas realmente uma luminar da política brasileira, da política democrática brasileira, que foi deposta por um golpe parlamentar de natureza fascista, né, onde inclusive os protagonistas da extrema-direita celebraram, né, a tortura que ela recebeu, reconhecidamente recebeu, quando esteve no cárcere, né? Agora eles fazem um movimento de desqualificação da Dilma, este mesmo pessoal. Então, nós temos aqui no Brasil um processo informativo, né, de natureza bandida, que inverte os valores do Estado social-democrático. Né? Porque você jamais vai ver num país democrático, num país relativamente estável democraticamente, respeitoso da sua Constituição, você jamais vai ver uma coisa dessa. Você jamais vai ver o país sendo subordinado a um processo informativo de humilhação daqueles que foram eleitos democraticamente e que recebem hoje um reconhecimento mundial. Né? No mínimo, eles poderiam dizer: eu discordo que seja Dilma, porque eu acho que ela não tem capacidade, mas isso é um orgulho para o Brasil, independentemente da posição política das pessoas, que projeta o Brasil, porque facilita as relações internacionais, porque facilita os financiamentos, porque valoriza um período histórico, né, da sociedade brasileira. Então, nós temos, na verdade, aqui no Brasil, um constante processo de manipulação dos valores do Estado constitucional democrático, do Estado social constitucional, ou do Estado constitucional de natureza social, como dizem alguns juristas. E esta perversão, ela está também situada hoje na discussão da âncora fiscal. Quer dizer, o que percorre por dentro da grande imprensa é aquela visão tradicional do caminho único. Não adianta o Stiglitz, prêmio Nobel, vir aqui dizer que os juros estão errados. Não adianta que as maiores autoridades internacionais em economia, que não são de esquerda, não são de direita, mas são sensatos, são sérios, né, digam, né, que esses juros são uma extorsão. Não. Eles ficam apostando, né, como o único instrumento que eles precisam para conter a inflação, que é a taxa de juros.
o que é uma burrice. É uma burrice e uma falta de conhecimento histórico. O controle da inflação ele tem que ter uma cesta de ferramentas, né, para ser feito de maneira adequada. A taxa de juros é apenas um instrumento do controle inflacionário. Mas não, eles apostam na taxa de juros por quê? Porque todos eles são vinculados a essa visão tradicional das agências do capital financeiro, das agências de risco, né, dos bancos internacionais, que, através dos bancos centrais, orientam a economia dos países endividados. Todos eles são vinculados a isso. Não tem nenhuma autocrítica do que ocorreu até agora com a sociedade brasileira. E passam, então, a repetir de maneira reiterada, inclusive querendo comprometer o Haddad, como se o Haddad tivesse essa posição também, querendo trazer o Haddad, separar o Haddad do seu campo originário. Que é uma bobagem. O Haddad é um cara inteligente, preparado, sério, ele sabe o que está fazendo. E tem que, sim, vamos dizer assim, acertar uma composição, porque as margens decisórias num país endividado como o nosso são muito estreitas, tem muito cuidado. Se não efetivamente uma parte através de uma ação voluntarista naquele momento, que foi elogiada por todo mundo, por toda a esquerda, por mim, inclusive, e o resultado saiu. O país está mais endividado do que antes, né? Depois de um governo desastrado, neoliberal, que foi eleito em reação àquelas medidas. Então, é muito complexa a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que ter, sim, uma âncora fiscal que seja respeitada e que dê previsibilidade. Porque o capital que não é especulativo é um capital que se move em função da previsibilidade. Ele quer saber as regras do jogo. E o Brasil tem condições hoje, sim, de estruturar uma estabilidade fiscal que possa combinar, né, essa estabilidade mínima com um determinado padrão inflacionário que não prejudique o desenvolvimento, mas que permita que o país resgate, né, as políticas sociais, que combata a fome, que combata o desemprego, que acelere a retomada do crescimento econômico, que reindustrialize, inclusive, o país. Quando eles ouvem essa expressão reindustrialização, eles ficam possessos, né? Como se isso aí fosse uma coisa vencida, em última análise. Ou seja, que isso não respeita os parâmetros exigidos pelos bancos, querem o país cada vez mais endividado, continuar financiando a sua dívida através dos juros que eles mesmos decidem no plano internacional. Muito bem, Azen, Adri, perguntas? Eu queria fazer uma observação que vai ao encontro do que está dizendo o ministro, que é assim, como a questão econômica faz com que o banditismo informativo reúna os bolsonaristas e a mídia liberal tradicional. Porque o deputado Carlos Jordi ontem foi um dos que disseminaram um vídeo dizendo que o Lula tem que ser empichado por tentar matar o Sérgio Moro. E aí eu estava ouvindo a Rádio Cultura de São Paulo, um comentarista da manhã, um liberal, não dizendo a mesma coisa, mas dizendo, olha, esse caso do Lula não pode ser esquecido, nós precisamos investigar. Então, assim, a questão econômica, como bem disse o ministro, ela acaba provocando uma reunião muito forte do bolsonarismo com a mídia liberal. E aí você, para reunir as coisas, vê que é por isso que Tacla Duran ontem sumiu completamente do noticiário, enquanto Moro e Dallagnol estão se comportando com um bolsonarismo de primeira linha. É muito interessante essa observação feita pelo ministro Tarso Genro sobre o banditismo informativo e as razões dele estar muito aguçado nesse momento. Adri? Tem aqui comentários. O Rômulo Galo diz: Tacla não disse nada que já não tenha dito antes. A questão pode até ser. Quer dizer, as provas foram juntadas ao processo, encaminhadas à Polícia Federal, né? Ele já vinha dizendo isso há muito tempo, só que agora em juízo. Exato. Pela primeira vez em juízo. E o Ivo Zimmermann diz: Rovai, não está mais que na hora do Lula ocupar uma rede nacional para esclarecer o povo. Afinal, a tragédia brasileira atual tem origem na Lava Jato. Vocês acham, ministro Tarso, que o Lula devia fazer algum pronunciamento em relação, não só ao Lava Jato, mas a essa questão dos juros, ou do marco do novo
das novas regras fiscais? Eu acho, sinceramente, eu até tuitei sobre isso ontem, mandei até o meu Twitter para o Rovai dar uma olhada, para o Rovai fazer uma análise, quem sabe até me sugerir que não seja por aí. Né? Mas eu acho que o governo do presidente Lula ele está sem uma agenda orgânica, uma agenda de Estado controlada diretamente e orientada pelo presidente. O que eu quero dizer com isso? É claro que aí vai se depurando, né? Ela vai se formando com o tempo. É um governo muito, muito jovem ainda para chegar a esta agenda unificada. Eu acho que a fala pública do governo está muito fragmentada. Cada ministro faz o seu próprio acontecimento. Eu já vi, em alguns momentos, um ministro está dando uma entrevista importante, né? E os jornalistas, a emissora que está transmitindo aquela entrevista, corta e bota outro ministro falando sobre outro assunto no mesmo momento. Em política, na grande política, nos momentos épicos da grande política, não existe espaço vazio. O espaço é sempre preenchido por iniciativas políticas, né, talentosas, fortes e unificadas. E eu entendo que a unificação política do discurso do governo deve ser em torno da questão da China, que reorganiza todo o sistema internacional de financiamento, de relações diplomáticas, de relações militares, de disputas geopolíticas, a sua presença hoje cada vez mais forte, e, de outra parte, a âncora fiscal, que é um elemento fundamental para o país se mover com previsibilidade. Né? Não adianta dizer que vamos ter uma âncora fiscal no futuro e ainda não ter deduzido minimamente para a sociedade o que é essa âncora. Porque você vai perceber que todas as questões, todas as demais questões, elas estão relacionadas com esta questão da presença da China no cenário global, novamente, da viagem do Lula e da questão da âncora fiscal. Né? Os recursos, por exemplo, para combater o desmatamento da Amazônia e ingressar, né, numa época áurea de ambientais no Brasil. Acho que deu uma travada, não sei se é só para mim, para vocês também, Azênia. Subsidiar rapidamente aqui no Brasil, através de um. Deu uma travada na sua conexão, a gente não está conseguindo te ouvir, Tarso. Travou a sua conexão. Tenho que fazer aqui. Alô? De repente, deixa eu te... Parece que estabilizou, vamos ver se... Pode falar. Fala. Tá com um pouco de... Delay? Na delay, tá travando mesmo. Oi, Tarso? Eu acho que é um problema na internet aqui, então. Mas melhorou agora. Se você puder... Trazer investimento. O senhor estava falando que o Lula precisa trazer investimento da China para investir no 5G em Porto Alegre, é isso? Não é isso, não. Eu acho que a China joga um papel fundamental hoje para permitir espaços, corredores de movimentação para países como o Brasil de uma maneira mais soberana, né? Escolhendo parceiros para cada questão temática, para cada tema essencial relacionado com o seu desenvolvimento e o seu futuro nacional. E isto não é uma diferença mínima. Isso é uma diferença essencial para a política externa, porque é o momento de cada país com seus problemas internos, com as questões internas, com as hegemonias políticas e econômicas que se formam em relação, né, ao desenvolvimento produtivo, ao desenvolvimento cultural, ao desenvolvimento econômico do país. Não há mais separação entre questões locais, nacionais e questões globais. E a presença da China abre essa possibilidade de uma movimentação mais autônoma e mais soberana. Não se trata de romper com o bloco A ou o bloco B, mas de cavar espaços de maturidade na política externa, que eu acho que o governo Lula está fazendo muito bem, para poder responder, inclusive, a essas questões, e, sobretudo, a uma liderança na América do Sul.
E é uma liderança que não pode ser uma liderança que gere subserviência. Nós vamos ter diferenças muito grandes aqui na América do Sul, de países que vão estabelecer os seus relacionamentos internacionais de maneira diferente do Brasil. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que formar um campo democrático de negociação interna na América do Sul para que nós nos movamos os nossos parceiros locais de maneira adequada. O Chile, por exemplo, vai ter uma relação mais forte com os Estados Unidos. O Uruguai vai ter uma relação mais forte com a China. O Brasil pode ter uma relação mais forte com todos eles, assumindo a sua condição de liderança política, né? Que não submeta os demais países, mas que traga a eles uma concertação política sul-americana que reforce, né, essa integração do continente em nome do desenvolvimento, mas também da democracia. E aí nós temos que isolar o fascismo. Né? Não nos isolar dos governos conservadores, eventualmente conservadores, de direita, que sejam democráticos, que foram eleitos democraticamente, que respeitam a democracia. Né? Nós temos que isolar o fascismo internamente no Brasil, na América do Sul, na América Latina, e fazer um jogo político mundial em defesa da democracia e da república, que é a forma adequada para combater o fascismo em qualquer território. Ministro, as eleições do ano que vem serão muito importantes dentro desse quadro que o senhor descreveu. O senhor acha que vai ser difícil derrotar os filhos do Bolsonaro, que serão candidatos a prefeito em São Paulo e no Rio de Janeiro? Eu diria que depende exatamente muito especial. Travou agora de novo. Está travando de novo, Tarso. Travou só. Precisamos de investimentos chineses na internet de Porto Alegre. Em Porto Alegre, China. A China não de uma tem pré-condição. Precisamos de melhores conexões. Vamos ver se eu tirar o Tarso, ver se ele consegue retornar aqui. Vai, fala você então. O que você acha, Vai? Os filhos pois do Bolsonaro. Voltou, né? Tarso, tá melhor aí a conexão, Tarso? Agora tá. Eu estou ouvindo. Vocês me ouvem? Sim. Agora sim. Então eu estava dizendo. Eles saem como favoritos? Eu estava dizendo que depende dessa agenda. Né? Por exemplo, em São Paulo, hoje, é possível formar um bloco político e social, um bloco intelectual, um bloco político doutrinário em matéria econômica, contra o arbitramento da taxa de juros de maneira ditatorial pelo Banco Central. Isto é fundamental para verificar e impulsionar como se movem as classes dominantes paulistas para o próximo período político. Aqui no meu estado já é diferente. Aqui no meu estado, né, onde reina a média e a pequena empresa como força política, são setores mais conservadores, setores, inclusive, que não estão preocupados diretamente com a taxa de juros, porque nunca fizeram uma manifestação contrária a essas arbitragens, né, que o Banco Central realiza, e não fizeram agora, inclusive. Apenas registram a posição, a taxa de juros não poderia ser um pouco menor. Então, aqui nós temos que equacionar de uma maneira mais ampla essa questão, né? Um novo sistema de alianças, um republicanismo explícito que os nossos governos sempre representaram aqui no Rio Grande do Sul, e com a nossa capacidade de demonstrar que o Estado tem um nicho no espaço nacional e no espaço global também. Então, formas distintas de abordagem. Mas eu acho que nós não devemos temer, né? Nós não devemos temer o processo eleitoral e temos condições de reverter, inclusive em muitas regiões. Nós ganhamos a eleição de Porto Alegre, com Lula, no segundo turno. Houve uma mudança substancial. Né? O nosso candidato ganhou em toda a grande Porto Alegre e no segundo turno ganhou em Porto Alegre também, o que mostra, né, que o Rio Grande do Sul está voltando à sua época mais civilizada e mais democrática. Mas eu acho que falta um ingrediente que talvez a reforma econômica, né, e a reforma fiscal do país possa possibilitar, tributária do país, possa facilitar a nossa vida.
aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Não é possível que a média, pequena e microempresa paguem tantos impostos como pagam. E que os setores médios da sociedade pagam impostos desproporcionais, imposto de renda desproporcional, aquilo que é arrecadado nos setores mais mudança tem que ser. Cássio, voltou a ficar ruim a tua conexão. Eu vou te pedir para encerrar o teu pensamento, está travando demais, e encerrar aí. Você está falando que de uma tentar sair e entrar de novo, né? Não sei se melhoraria. Bom, vamos. Acho que a gente podia então encerrar. Retomamos. Infelizmente travou muito, mas acho que deu para entender e deu para ficar claro aqui o que você quis dizer, Cássio. Sim. Então, um abraço para você. Até a próxima. Te agradeço. Muito obrigado pela participação. Valeu, tudo de bom.